A arquitetura invisível dos faraós. A arquitetura invisível que fez os faraós dominarem o mundo por 3.000 anos. Ramsés II está no alto da Grande Pirâmide, contemplando seu império que se estende até onde os olhos alcançam. 67 anos de reinado, 102 batalhas vencidas, 0 derrotas. O império mais duradouro da história humana sob seu comando. Mas o que o fez invencível não foram seus exércitos, não foi seu ouro, não foram suas construções monumentais. Foi algo muito mais poderoso. Uma arquitetura invisível que ele aprendeu no Templo de Ptah, quando tinha apenas 12 anos de idade. O segredo que manteve o Egito como superpotência mundial por 3 milênios consecutivos. Mas como isso é possível? Como uma civilização conseguiu dominar o mundo conhecido por tanto tempo, quando impérios inteiros nasciam e morriam em décadas? A resposta está escondida nos hieróglifos mais antigos, em câmaras secretas que arqueólogos descobriram apenas recentemente. Uma arquitetura do poder que os faraós usavam para moldar a realidade ao seu favor. E hoje, você vai descobrir como essa mesma arquitetura invisível ainda governa o mundo moderno. Se você está sentindo essa energia cósmica só de me ouvir falar, deixa um like agora mesmo. Porque o que você vai descobrir nos próximos 50 minutos vai mudar completamente como você vê o poder, a liderança e sua própria capacidade de influenciar o mundo ao seu redor. A arquitetura invisível dos faraós não morreu com eles. Ela ainda está viva, funcionando, esperando por aqueles corajosos o suficiente para compreendê-la e aplicá-la. Vale do Nilo, 1279 a.C. O jovem príncipe Ramsés caminha pelos corredores do Templo de Ptah, em Mênfis. Suas sandálias ecoam no mármore polido que reflete a luz dourada das tochas eternas. Ele não é ainda o grande Ramsés II. É apenas um garoto de 12 anos, terceiro na linha sucessória, que todos acreditam que nunca chegará ao trono. Mas há algo diferente neste menino. Seus olhos captam detalhes que outros ignoram. Ele observa como os sacerdotes se movem, como falam, como os nobres reagem à sua presença. Como se houvesse um padrão invisível governando todas as interações humanas. O que Ramsés não sabe ainda é que está prestes a descobrir o segredo mais bem guardado do Egito Antigo. A verdadeira fonte do poder faraônico não estava nas pirâmides, não estava nos tesouros, não estava nem mesmo nos deuses. Estava em algo muito mais sutil e infinitamente mais poderoso, a arquitetura invisível da influência humana. Esta descoberta transformaria não apenas sua vida, mas moldaria o destino de uma civilização inteira pelos próximos 3.000 anos. O sumo sacerdote Amenhotep observa o jovem príncipe com olhos que já viram 70 anos de história. Há décadas ele aguarda por este momento, por um herdeiro real capaz de compreender os mistérios mais profundos. Príncipe Ramsés, sua voz ecoa pelas paredes cobertas de hieróglifos ancestrais. Você vê estas inscrições como decoração, mas elas são muito mais. São o mapa de uma arquitetura invisível que governa como o poder realmente flui entre os humanos. Ramsés se aproxima da parede coberta de símbolos milenares. Seus dedos jovens traçam os desenhos intrincados, olhos, serpentes, falcões, formas geométricas que parecem pulsar com vida própria. Cada símbolo representa um princípio desta arquitetura, continua Amenhotep. O olho de Horus não é apenas proteção, é o primeiro pilar, a capacidade de ver além do que os outros veem. A serpente Uraeus não é apenas poder real, é o segundo pilar, a energia que você projeta antes mesmo de falar. O garoto sente algo despertar dentro de si, como se estes símbolos estivessem conversando diretamente com alguma parte antiga de sua alma. Mas por que me mostrar isso agora? Pergunta Ramsés, sua voz ainda não completamente formada. Amenhotep sorri. Um sorriso que carrega o peso de gerações de conhecimento secreto. Porque chegou a hora de você descobrir por que os faraós governam há 3 milênios enquanto outros impérios desaparecem como areia no vento. Sumo sacerdote Amenhotep não é um homem comum. Aos 70 anos, ele viu 4 faraós subirem ao trono.
Acompanhou a ascensão e queda de dinastias inteiras. Mas mais importante, ele é o guardião dos segredos que mantém o Egito como a superpotência mundial há milênios. Sente-se, jovem príncipe. Ele indica uma cadeira de ébano entalhada com símbolos sagrados. O que você sabe sobre o poder real? Ramsés, ainda aos 12 anos, responde com a confiança típica da realeza, que vem dos deuses, que o faraó é divino, que nossos exércitos são invencíveis. Amenhotep balança a cabeça lentamente. Essas são as histórias que contamos ao povo, mas a verdade é muito mais fascinante. O poder real não vem dos deuses, príncipe. Vem da compreensão de uma arquitetura invisível que governa como os humanos realmente funcionam. Ele se levanta e caminha até uma parede coberta de papiros antigos. Há 5.000 anos, os primeiros faraós descobriram algo extraordinário, que existe uma estrutura oculta por trás de toda a interação humana. Padrões invisíveis que determinam quem lidera e quem segue, quem prospera e quem fracassa, quem é respeitado e quem é ignorado. O jovem Ramsés se inclina para a frente, completamente absorto. Os gregos chamam isso de carisma, os romanos de auctoritas. Mas nós, egípcios, fomos os primeiros a mapear essa arquitetura completamente, a compreendê-la como uma ciência exata. E é por isso que nosso império dura milênios, enquanto outros nascem e morrem em décadas. Amenhotep desenrola um papiro coberto de diagramas complexos. Esta é a arquitetura invisível dos faraós. 7 pilares fundamentais que, quando compreendidos e aplicados, tornam qualquer pessoa irresistivelmente influente. E hoje, príncipe Ramsés, você começará a aprender cada um deles. O papiro se desenrola completamente, revelando diagramas que parecem pulsar com energia própria. 7 símbolos principais conectados por linhas douradas formam um padrão geométrico perfeito. O primeiro pilar, Amenhotep aponta para o olho de Horus no centro do diagrama, é a visão penetrante. Um verdadeiro líder vê 3 coisas que os outros não conseguem: o que as pessoas realmente desejam no fundo de seus corações, o que elas temem mais do que a morte e o que as faria seguir alguém até o fim do mundo. Ramsés observa hipnotizado, enquanto Amenhotep traça cada linha do desenho. O segundo pilar é a presença magnética. Ele aponta para a serpente Uraels. Antes mesmo de você abrir a boca, as pessoas já sentem sua energia. Não é carisma, príncipe, é algo muito mais profundo. É a capacidade de projetar autoridade através de cada movimento, cada respiração, cada segundo de silêncio. O garoto sente algo mudando dentro de si, como se cada palavra estivesse ativando capacidades adormecidas. O terceiro pilar é a linguagem dos deuses. Amenhotep indica hieróglifos complexos. Não são as palavras que você usa, mas como você as estrutura. Como cria imagens na mente das pessoas, como faz elas sentirem que suas ideias nasceram dentro delas mesmas. Ele continua revelando cada pilar. O quarto pilar, timing divino. Saber exatamente quando falar e quando silenciar, quando avançar e quando recuar. Como se você pudesse ler o ritmo invisível que governa todas as interações humanas. O quinto pilar, gestão emocional. A capacidade de elevar ou acalmar as emoções das pessoas ao seu redor, como um maestro regendo uma sinfonia invisível. O sexto pilar, criação de realidade. Fazer as pessoas verem o mundo através dos seus olhos até que sua visão se torne a realidade delas. E o sétimo pilar, sua voz baixa para um sussurro reverente, o legado eterno. Construir algo que sobreviva a você por milênios. Ramsés está transformado. Em 40 minutos, sua compreensão do mundo mudou completamente. Mas isso realmente funciona? Pergunta, ainda incrédulo. Amenhotep sorri. Príncipe, você acabou de descobrir por que o Egito é eterno. Nos meses seguintes, Ramsés tenta aplicar o que aprendeu, mas a realidade se mostra mais complexa do que qualquer teoria. Primeira tentativa, ele tenta usar a presença magnética durante um jantar real. O resultado? Os nobres o acham pretensioso. Alguns até riem discretamente.
Segunda tentativa. Ele experimenta a linguagem dos deuses durante uma audiência com embaixadores estrangeiros. Mas suas palavras soam forçadas, artificiais. Os diplomatas saem confusos. Terceira tentativa. Ele tenta aplicar o timing divino durante uma reunião do Conselho Real, mas erra completamente o momento, interrompendo o faraó no momento errado. Ganha uma repreensão pública. O jovem príncipe está devastado. Volta ao templo, frustrado e humilhado. Mestre Amenhotep, ele diz, a voz carregada de decepção. Talvez eu não seja capaz de compreender estes mistérios. Talvez eles funcionem apenas para algumas pessoas especiais. O velho sacerdote o observa com compaixão. Príncipe, você cometeu o erro que todos cometem ao descobrir esta arquitetura. Tentou aplicar técnicas sem compreender a estrutura invisível por trás delas. Se você está sentindo essa frustração, junto com Ramsés, compartilha nos comentários. Qual foi a maior dificuldade que você já enfrentou ao tentar liderar ou influenciar alguém? Sua experiência pode ajudar milhares de pessoas. A arquitetura invisível não é um conjunto de truques, meu jovem, continua Amenhotep. É uma transformação completa de como você vê e interage com o mundo. E essa transformação exige algo que a maioria não está disposta a dar. O quê? Pergunta Ramsés. Coragem para morrer para quem você era e renascer como quem você precisa se tornar. 3 dias depois, Amenhotep leva Ramsés para a câmara mais secreta do templo, um local onde apenas os sumos sacerdotes têm acesso. As paredes são cobertas com hieróglifos que parecem se mover à luz das tochas. O ritual de renascimento real, explica Amenhotep. É como os verdadeiros faraós nascem, não no útero de suas mães, mas aqui, nesta câmara sagrada. No centro da sala, há uma bacia de ouro puro cheia de água do Nilo sagrado. Ao redor, 7 altares, cada um representando um dos pilares da arquitetura invisível. Você permanecerá aqui por 7 dias e 7 noites. Instruções, Amenhotep. Cada dia você meditará diante de um altar diferente, não para aprender técnicas, mas para permitir que cada pilar se integre à sua essência. Primeiro dia, visão penetrante. Você aprenderá a ver não com os olhos, mas com a alma, a perceber os desejos ocultos, os medos secretos, as motivações invisíveis que movem cada pessoa. Segundo dia, presença magnética. Você descobrirá como sua energia interior se projeta para o mundo exterior. Como cada pensamento, cada sentimento, cada intenção cria um campo magnético ao seu redor. Terceiro dia, linguagem dos deuses. As palavras deixarão de ser apenas sons. Você aprenderá a tecer realidades com cada frase, a plantar visões na mente das pessoas, a fazer suas ideias germinarem como sementes sagradas. Quarto dia, timing divino. Você se conectará com o ritmo invisível do universo. Aprenderá a sentir quando o momento está maduro para cada ação, cada palavra, cada silêncio. Quinto dia, gestão emocional. Você se tornará um maestro das emoções humanas, capaz de elevar, acalmar, inspirar ou energizar qualquer pessoa ao seu redor. Sexto dia, criação de realidade. Você aprenderá o segredo mais poderoso, como fazer sua visão se tornar a realidade das pessoas ao seu redor. E no sétimo dia, legado eterno. Você compreenderá como construir algo que sobreviva por milênios. Ramsés está simultaneamente aterrorizado e eletrizado. E se eu não conseguir? Então você continuará sendo apenas um príncipe entre tantos outros. Mas se conseguir, Amenhotep faz uma pausa dramática. Você se tornará um dos grandes, um daqueles cujo nome ecoa pela eternidade. O ritual começa. Sétimo dia. Ramsés emerge da câmara sagrada completamente transformado. Não fisicamente, mas algo em seus olhos mudou. Uma profundidade que não existia antes. Uma presença que faz as pessoas se voltarem para ele instintivamente. Primeira prova. Ele entra no salão real, onde nobres conversam animadamente, sem dizer uma palavra, apenas caminhando com a nova presença integrada, as conversas gradualmente diminuem.
Todos os olhares se voltam para ele naturalmente. Meus senhores, ele fala, e sua voz carrega uma autoridade que nunca existiu antes. Gostaria de ouvir suas opiniões sobre a situação nas fronteiras do norte. O que acontece a seguir é extraordinário. Nobres que normalmente ignorariam um príncipe de 12 anos começam a compartilhar informações valiosas, estratégias militares, inteligências diplomáticas, preocupações reais sobre ameaças ao reino. Mas o mais impressionante, eles fazem isso sentindo que foi ideia deles. Como se Ramsés tivesse simplesmente criado o espaço para que suas melhores qualidades emergissem. Segunda prova, audiência com embaixadores estrangeiros. Dessa vez, Ramsés não tenta impressionar. Ele usa a visão penetrante para compreender o que eles realmente querem. A linguagem dos deuses para comunicar de forma que ressoe com seus valores mais profundos. O timing divino para saber exatamente quando falar e quando escutar. Resultado: em 2 horas, ele consegue informações que diplomatas experientes levaram meses para obter. Terceira prova, reunião do Conselho Real. Dessa vez, ele usa a gestão emocional para elevar o moral dos conselheiros desanimados com problemas administrativos. A criação de realidade para fazer todos visualizarem soluções inovadoras. Ao final da reunião, o próprio faraó o puxa de lado. Filho, o que aconteceu com você? Ramsés sorri. O mesmo sorriso que Amenhotep tinha. O sorriso de quem compreende segredos ancestrais. Pai, descobri por que somos eternos. 67 anos depois. Ramsés II está no alto da Grande Pirâmide, contemplando o império mais vasto que o mundo já conheceu. Agora você entende como chegamos a este momento de triunfo absoluto. A arquitetura invisível que ele aprendeu aos 12 anos se tornou a base de tudo. Cada batalha vencida não foi ganha pela força dos exércitos, mas pela aplicação perfeita dos 7 pilares. Quando enfrentou os hititas na Batalha de Kadesh, ele usou a visão penetrante para compreender que eles temiam mais uma guerra prolongada do que uma derrota rápida. A linguagem dos deuses para negociar o primeiro tratado de paz da história. O timing divino para saber exatamente quando propor termos que ambos os lados considerariam vitoriosos. Quando construiu Abu Simbel, ele aplicou a presença magnética em escala arquitetônica. Cada estátua, cada hieróglifo, cada câmara foi desenhada para projetar autoridade divina. Resultado: até hoje, 4.000 anos depois, as pessoas se sentem pequenas diante daqueles monumentos. Quando estabeleceu alianças diplomáticas, ele usou a gestão emocional para fazer reis estrangeiros se sentirem honrados por serem parceiros do Egito. A criação de realidade para fazer eles verem o mundo através da perspectiva egípcia. E o legado eterno. Basta olhar ao redor. Depois de 3 milênios, ainda falamos de Ramsés II. Ainda visitamos seus monumentos. Ainda estudamos sua civilização. Poucos humanos na história conseguiram construir algo tão duradouro. Mas o teste supremo da arquitetura invisível não foram as conquistas militares ou os monumentos grandiosos. Foi algo muito mais sutil e infinitamente mais poderoso. Durante seus 67 anos de reinado, Ramsés conseguiu algo que nenhum líder antes ou depois dele alcançou. Ele fez um império inteiro funcionar como extensão de sua própria mente. Cada governador, cada sacerdote, cada escriba, cada soldado agia como se fosse uma parte de sua vontade. Não por medo, não por obrigação, mas porque ele havia compreendido o segredo final da arquitetura invisível. Quando você vê as pessoas como elas realmente são no fundo de seus corações, quando você fala diretamente com essa parte mais nobre delas, quando você cria espaços para que sua grandeza natural emerja, elas escolhem seguir você para sempre. É isso que está acontecendo neste momento, no alto da pirâmide. Ramsés não está contemplando conquistas. Ele está observando milhões de pessoas vivendo suas melhores vidas. Porque alguém finalmente compreendeu como fazer a grandeza humana florescer. O sol se põe dourado sobre o Nilo. Ramsés II,
Agora, aos 79 anos, sente que seu tempo na Terra está chegando ao fim. Mas não há tristeza em seus olhos. Apenas a satisfação profunda de quem cumpriu seu propósito. Ao seu lado, seu filho Merneptah, futuro faraó, observa o mesmo império que um dia herdará. Pai, pergunta o jovem príncipe, qual é o segredo real? Como você conseguiu construir tudo isso? Ramsés sorri. O mesmo sorriso que Amenhotep teve há mais de 60 anos. Meu filho, vou te contar algo que mudará sua vida para sempre. Tudo que você vê aqui, cada pirâmide, cada templo, cada cidade próspera, cada pessoa feliz, tudo isso nasceu de uma única descoberta. Ele se volta para o filho com olhos que brilham com a sabedoria de décadas. Descobri que o poder real não vem de dominar as pessoas, vem de libertar a grandeza que já existe dentro delas. A arquitetura invisível não é uma ferramenta de controle, é uma tecnologia de florescimento humano. Merneptah se inclina para frente, absorvendo cada palavra. Durante todos esses anos, cada vez que aplicava os 7 pilares, não estava manipulando ninguém. Estava criando condições para que as pessoas se tornassem as melhores versões de si mesmas. E quando as pessoas florescem, Merneptah, elas constroem civilizações que duram milênios. O vento noturno traz o som de músicas e risos das cidades abaixo. Um império inteiro celebrando vida, prosperidade, paz. Pai, você quer dizer que... Merneptah hesita. Que qualquer pessoa pode aprender isso? Qualquer pessoa, meu filho. Em qualquer época. A arquitetura invisível não pertence aos faraós. Pertence a qualquer ser humano corajoso o suficiente para ver além das aparências, falar com o coração das pessoas e criar espaços onde a grandeza humana pode emergir. Ramsés aponta para as estrelas que começam a aparecer no céu escuro. Olhe lá em cima. Cada estrela é uma possibilidade. Cada pessoa que compreender estes princípios pode se tornar uma estrela no firmamento da história humana. Não precisa ser faraó, não precisa construir pirâmides. Basta compreender que todo ser humano carrega dentro de si o potencial para grandeza extraordinária. Ele faz uma pausa e sua voz se torna profética. Um dia, meu filho, muito tempo depois que estivermos mortos, essas pirâmides serão apenas pedras antigas. Mas a arquitetura invisível estará viva, funcionando, transformando vidas de pessoas que nem sabem que estão aplicando os mesmos princípios que governaram nosso império. E como elas vão descobrir? Ramsés sorriu uma última vez. Porque sempre há alguém disposto a ensinar. Sempre há alguém corajoso o suficiente para revelar os mistérios. Sempre há alguém que compreende que a verdadeira imortalidade não está em ser lembrado, mas em ajudar outros a descobrirem sua própria grandeza. 4.000 anos depois, você está ouvindo esta história através de tecnologia que os faraós nem sonhavam que existiria. Mas a arquitetura invisível que Ramsés aprendeu continua funcionando exatamente da mesma forma. Pense nos líderes que mais admira hoje. Steve Jobs criando produtos que as pessoas nem sabiam que queriam. Oprah conectando-se com milhões através da televisão. Nelson Mandela transformando um país inteiro através de perdão e visão. Todos eles, consciente ou inconscientemente, aplicaram os mesmos 7 pilares que Ramsés aprendeu no templo de Ptah. Visão penetrante. Eles viam o que as pessoas realmente precisavam, muito além do que elas mesmas sabiam. Presença magnética. Quando entravam em uma sala, a energia mudava. As pessoas naturalmente se voltavam para eles. Linguagem dos deuses. Suas palavras criavam imagens tão vívidas na mente das pessoas que se tornavam realidade. Timing divino. Sabiam exatamente quando o mundo estava pronto para suas ideias. Gestão emocional. Conseguiam elevar, inspirar, energizar milhões de pessoas simultaneamente. Criação de realidade. Fizeram suas visões se tornarem a realidade de toda uma geração. Legado eterno. Construíram algo que sobreviverá por séculos. A arquitetura invisível não morreu com os faraós.
Ela apenas esperou por pessoas corajosas o suficiente para redescobri-la e aplicá-la em um mundo moderno. E agora, você conhece o segredo. Você chegou ao final de uma jornada que começou há 5.000 anos e continua hoje através de você. A arquitetura invisível dos faraós não é apenas história antiga. É uma tecnologia atempora de florescimento humano que funcionou para Ramsés II, funcionou para os grandes líderes modernos e pode funcionar para você. Os 7 pilares que Ramsés aprendeu no templo de Ptah não são segredos reservados para alguns escolhidos. São princípios universais que qualquer pessoa pode compreender e aplicar, não importa sua posição, idade ou circunstâncias. Você pode não construir pirâmides físicas, mas pode construir algo infinitamente mais valioso. Uma vida que inspire outras pessoas a descobrirem sua própria grandeza. Você pode não governar um império, mas pode influenciar positivamente cada pessoa que encontrar pelo caminho. Você pode não ser lembrado por 3 milênios, mas pode criar um legado que transforme vidas hoje, amanhã e para sempre. A verdade é esta: todo ser humano carrega dentro de si o potencial para a grandeza extraordinária. A arquitetura invisível é simplesmente um mapa para liberar esse potencial. E assim como Ramsés se tornou imortal não pelas pirâmides que construiu, mas pelas vidas que transformou, você também pode se tornar parte dessa linhagem ancestral de pessoas que compreenderam o segredo mais profundo da existência humana. Que nossa maior realização não é o que conquistamos para nós mesmos, mas o que despertamos nos outros. Se esta jornada ancestral transformou algo em você, se você sente que faz parte dessa linhagem de pessoas que descobriram os segredos do florescimento humano, se inscreva no canal, ative o sininho e deixe nos comentários qual dos 7 pilares mais ressoa com você neste momento da sua vida. Sua transformação pode inspirar milhares de almas que, assim como você, estão prontas para descobrir a arquitetura invisível que governa a grandeza humana. Porque no final, todos nós somos herdeiros dos faraós. Todos nós carregamos dentro de nós o mesmo potencial para construir civilizações, inspirar multidões e deixar um legado que ecoe pela eternidade. A pergunta não é se você é capaz. A pergunta é: você está pronto para despertar?